pois Febe tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Romanos, capítulo 16, verso 2. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. O amor dá testemunho do próximo, porque o ato de amar declara publicamente apoio a alguém. O testemunho produz o crescimento da estima que temos pelos outros. Somos sábios ao evitar adulação e declarações hipócritas, mas por outro lado, o credo de Jesus dá forma ao tipo de amor que leva ao reconhecimento público. O reconhecimento generoso dos dons e do valor do próximo visivelmente demonstra as virtudes dessa pessoa e traça um exemplo a ser seguido pelos demais. Dignidade e gratidão fazem parte da essência do tipo de testemunho que se baseia no credo de Jesus. Ao amarmos um colega cristão publicamente, reconhecemos a pessoa que Deus criou para que fosse e confessamos a contribuição que essa pessoa está dando à obra redentora de Deus no mundo. Além do mais, testificar o valor do próximo requer a disposição de destronar o próprio ego, pois ao reconhecermos a dignidade da pessoa e expressarmos gratidão por ela, confessamos que o chamado dela supre aquilo que precisamos. A forma máxima de testemunho cristão pode ser encontrada na prática dos dons espirituais na igreja cristã. Cada um de nós traz algo à mesa, mas enquanto estamos assentados à mesa, somos beneficiados pelos dons dos outros. Repare em como Paulo reconheceu publicamente Febe, pois Febe tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Eis um grande apóstolo testemunhando de uma líder mulher e de seus dons. Febe era da igreja de Cencreia, o porto ao oriente de Corinto, na Grécia, e Paulo estimulou os cristãos a receberem Febe e lhe oferecerem abrigo quando chegasse a Roma. Conforme nos lembra o estudioso Robert Jewett, Febe deve ter sido recebida em Roma com todas as honras adequadas à sua posição de líder congregacional. As contribuições que dera à missão cristã e a função desempenhada no projeto missionário previsto em Roma. Ninguém discute a posição de Paulo nas igrejas primitivas, mas algumas vezes passa despercebido o fato de que ele também espalhava bons boatos, porque testemunhava dos outros. Existem todos os tipos de razões para imitarmos Paulo. Assim sendo, observemos 4 atributos de Febe que o apóstolo declarou. Não é preciso ser um historiador profissional para saber que os ministérios públicos da igreja têm sido tomados pelos homens. Quer sua comunidade de fé dê continuidade a essa prática, quer não, isso não vem ao caso no momento. Ambos os sexos devem ser testificados e confirmados. Febe foi uma mulher importante para a igreja primitiva, provavelmente a única mensageira do sexo feminino da carta aos Romanos, e Paulo fez todo o possível para elogiá-la. Ela era uma irmã de Paulo, porque a igreja é uma família, e cada pessoa da família recebe igual testemunho. Febe foi chamada de diácono, em virtude de as cartas pastorais parecerem indicar que os diáconos eram homens cujas esposas pareciam servir junto com os maridos. Alguns tradutores bíblicos preferem traduzir a palavra diácono, mencionada em Romanos 16:1, como diaconisa, mas não é inteligente. O termo utilizado pelo apóstolo para referir-se a Febe nesse versículo é a palavra grega diáconos, que significa diácono e não diaconisa. Além do mais, nas igrejas primitivas essa palavra indicava que uma pessoa tinha um ofício, um ministério oficialmente designado de servir, apoiar, financiar, liderar e pastorear,
na igreja local. Paulo testemunhou sobre o ofício que Febe desempenhava e o serviço de liderança que realizava e reconheceu o seu diaconato. Febe deveria ser recebida com a hospitalidade digna dos santos. Isso indica sua virtude moral, seu progresso na santidade, seu compromisso de seguir a Jesus e sua força moral. A virtude necessita ser testemunhada em público. No mundo em que vivemos, talvez a maneira mais característica de testemunhar as virtudes seja esforçar-se para escrever a biografia de uma pessoa virtuosa, ou apoiar a autobiografia de alguém como se fosse uma história que traça o caminho da vida cristã. Existem muitos bons exemplos que confirmam o que acabei de dizer. As autobiografias e os textos biográficos, sobretudo quando contam a verdadeira história de uma pessoa, traçam a virtude uma vez que testemunham o valor da outra pessoa. Ainda mais, as virtudes são mais bem ensinadas na forma de histórias do que por meio de uma simples lista de regras a seguir. Paulo utilizou um termo especial para Febe. Ela era uma benfeitora, o que significa que ela era uma mulher com recursos para sustentar o lar e mantê-lo como um local onde se reunia a congregação cristã em sincréia. Esse termo também indica que ela usava suas posses para promover a obra do reino de Deus. Assim como as mulheres que sustentaram Jesus e seus apóstolos, Febe deu continuidade à nobre tradição de servir ao reino de Deus com apoio financeiro. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva, diácono da igreja em Sencreia. Romanos, capítulo 16, verso 1. O amor dá testemunho do próximo.